Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, animados para iniciar mais uma disciplina, que é uma disciplina de métodos espectrofotométricos e eletroquímica. Na verdade, é uma disciplina de análise instrumental e que está presente no dia a dia dos químicos o tempo todo, né? Embora a gente saiba que a química analítica clássica, né, que envolve as bancadas, as titulações, né, as determinações qualitativas por tubo de ensaio, mas nós sabemos que as análises instrumentais, elas também são extremamente importantes para as análises químicas de uma maneira geral, né? Então, não deixa de ser uma química analítica quantitativa, né, utilizando equipamentos. Então, vamos lá. Eu, no comando da disciplina, né, pessoal? Então, vocês já sabem, basicamente, da minha formação, da minha experiência didática, da minha experiência nessa área de análise instrumental. Então, para mim, é uma grande satisfação essa disciplina, porque ela envolve os métodos espectrofotométricos, que são técnicas que eu utilizo desde o meu projeto de iniciação científica na graduação. Então, na verdade, os meus trabalhos acadêmicos iniciaram com técnicas espectrofotométricas, onde eu tive a oportunidade de, inclusive, levar o trabalho do meu primeiro congresso internacional. Um trabalho muito bonitinho, simples, que a gente utilizou espectrofotometria de absorção no UV visível. Depois, as demais técnicas que nós vamos abordar, que é de espectrofotometria, também uma experiência nos diferentes projetos de pesquisa ao longo da minha pós-graduação, e agora tenho a satisfação de voltar a orientar um aluno do curso de Engenharia Química, onde nós vamos desenvolver algumas matrizes extratoras de metais pesados, né? Um dos estudos que a gente vai fazer é verificar se essa biomassa que a gente vai trabalhar tem a capacidade de extrair metais de efluentes. Então, volto a trabalhar com espectrofotometria e agora de espectrofotometria de absorção atômica, fazendo análise de metais. Então, certamente é um prazer para mim trabalhar com essa disciplina. E eu espero que vocês possam usufruir desse meu prazer e dos meus ensinamentos e das minhas experiências nessa disciplina. Então, ela é uma disciplina de 80 horas, então, trabalharemos com essas técnicas instrumentais em 4 módulos. Então, começamos no dia 14 e finalizamos no dia 20 de dezembro, né? Então, dentro daquele rol das químicas, né, ela faz parte aí da química analítica, né? E dentro dessa química analítica, a parte de instrumental, aquelas que a gente utiliza equipamentos tanto para responder questões do o que tem e o quanto tem. Então, certamente, ela é clássica, porque a gente vai ver técnicas relativamente simples que resolvem problemas, mas utilizamos equipamentos. Então, consequentemente, ela faz parte da química analítica instrumental. Então, o objetivo é proporcionar a vocês o conhecimento dos métodos empregados, né, principalmente para quantificação, que vai ser o nosso foco aqui, né, quantificação de substâncias por espectrofotometria de absorção e emissão, e também técnicas eletroanalíticas. O que a gente vai ter aqui? Que a espectrofotometria as espectrofotometrias são técnicas que envolvem interação de luz com a matéria, e as técnicas eletroanalíticas são aquelas que envolvem a corrente, que envolve diferença de potencial, né, que envolve a parte eletroquímica, vamos dizer assim. Então, tudo a resposta em função da luz e da parte de eletroquímica. Quais as habilidades que nós pretendemos desenvolver? Que vocês conheçam e saibam definir um espectro eletromagnético, os níveis quantizados de energia e os fenômenos de absorção, descrever as propriedades da radiação eletromagnética, reconhecer os processos de interação da radiação com as amostras, identificar os diferentes tipos de espécies moleculares que absorvem radiação ultravioleta visível,
identificar os tipos de espécies moleculares que absorvem a radiação do ultravioleta invisível, resolver a concentração, transmitância, absorção, coeficiente de absortividade de espécies, utilizando, né, e também de acordo com a lei de Lambert-Beer, indicar os principais componentes dos espectrofotômetros, elaborar curvas analíticas e de adição de padrão para determinação de concentração de espécies, e que, na verdade, as curvas analíticas e adição de padrão é recorrente, então a gente utiliza independente da técnica, avaliar como se determina a concentração de substâncias a partir de espectroscopia de emissão atômica, e conhecer e aplicar as técnicas eletroanalíticas, que é, no caso, as que a gente vai focar, que é a potenciometria e a voltametria. Então, são técnicas bastante utilizadas, com um equipamento relativamente simples, então eu posso fazer potenciometria utilizando um pH-metro, e a voltametria utilizando um equipamento de multifunções, né? Então, que ele faz leitura de corrente, ele faz diferença de potencial, né? Então, um equipamento que é possível desenvolver várias técnicas envolvendo energia elétrica. Então, ao final da disciplina, esperamos que todas essas habilidades tenham sido desenvolvidas aí com vocês. O conteúdo, então, nós vamos fazer uma introdução às técnicas espectrofotométricas, identificação de espécies utilizando a espectrofotometria de absorção na região do ultravioleta visível, determinação de concentração, transmissão, coeficiente de absortividade, né, utilizando absorventes e sempre pensando na lei de Lambert-Beer, elaboração de curvas analíticas e de adição de padrão, conhecer e aplicar as técnicas eletroanalíticas, que é a potenciometria e a voltametria, e também as aplicações disso tudo. E que, possivelmente, eu vou convidar uma amiga, que ela é uma professora e cientista nessa área de técnica eletroanalítica, que ela tem mais de 100 artigos publicados nessa área, e certamente ela tem bastante experiência para trabalhar com a gente, para participar com a gente, para vocês saberem um pouco da aplicação dessas técnicas que são super atuais, né? Então, ela teve, o ano passado, ela publicou 10 artigos nessa área, então, certamente, ela pode mostrar para vocês um pouco da aplicação super atual dessas técnicas. Então, aqui só algumas coisas que ilustram tudo isso que a gente vai trabalhar na disciplina, né? Então, na parte das espectrofotometrias, a interação da luz com a matéria. Então, aqui um espectro de luz, e que, para nós vamos trabalhar nesse trechinho aqui dele, que é na região do ultravioleta visível. Não vamos trabalhar com raio-x, com raio gama, micro-ondas, rádio, não. Nós vamos trabalhar só com a luz na região do V visível, né? Então, aqui uma cubeta, que é onde a luz interage com o meu analito de interesse, né? Então, a gente tem a incidência da luz, parte dessa luz é absorvida, parte dela é transmitida, né? Então, a gente trabalha com essa diferença do quanto que foi emitido, o quanto que foi absorvido e o quanto foi transmitido, né? Aqui uma curva analítica, que normalmente, no caso da espectrofotometria, a gente lê a variação da concentração em função da absorção, né? Então, obedecendo a lei de Lambert-Beer, o que nós temos é que, aumentando a concentração, a gente aumenta a absorbância, né? Então, isso é uma resposta direta, e a partir disso a gente consegue fazer determinações em amostras desconhecidas. Aqui, uma célula eletroquímica, onde a gente utiliza um eletrodo de referência, um eletrodo de trabalho, né, que a gente chama de eletrodo indicador, e aí, em função dessa relação do meu eletrodo de referência com o meu eletrodo indicador ou eletrodo de trabalho, a gente desenvolve medidas. Então, aqui também um exemplo de um voltammograma, né? Então, foi feita a variação, a leitura de corrente em função da variação do potencial, e aí aqui a gente observa
que foi feito com concentrações diferentes. Então, a corrente, nesse caso, ela é proporcional à concentração. Então, a gente também consegue construir uma curva analítica para fazer a identificação, para fazer a quantificação de concentração em amostras desconhecidas. Então, vejam que aqui, no método espectrofotométrico, a gente trabalhou com curva analítica, e aqui nas eletroanalíticas, nas técnicas eletroanalíticas, a gente também trabalha com curvas analíticas e também com adição de padrão, né? Então, por isso que a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando disso na espectrofotometria, porque depois, quando chegar na eletroanalítica, vocês já saberão como trabalhar com essas curvas. Então, isso daqui é só um pouquinho para vocês terem uma ideia do que nós vamos trabalhar aí ao longo do bimestre. Os nossos módulos, né? Então, iniciamos no dia 14 o primeiro módulo, iniciamos o segundo no dia 24, o terceiro no dia 4 e o quarto no dia 14 de novembro. Então, vejam que os módulos aí, eles estão basicamente com 10 dias de duração. Então, com bastante coisa para estudar, bastante coisa para fazer, e depois as nossas avaliações lá quase no final do ano, né? Então, 27, 28, 29, as nossas avaliações. Então, essa disciplina, ela possui avaliação presencial, né? Se houver necessidade da segunda chamada, e o exame, se houver necessidade, que nós esperamos que não tenha, no dia 14 de novembro. Então, cada módulo segue o esquema do tema da aula, a web aula, a aula ao vivo, que ficam gravadas, o material de apoio e referência, então, bastante coisa extra para vocês lerem, porque as aplicações são muito atuais, e as atividades avaliativas que envolvem envio de arquivos, questionários, laboratórios virtuais, e tudo que vocês já estão bem familiarizados. O quarto módulo, ele é um pouquinho diferente, né? Então, ele vai ter uma trilha de aprendizagem diferente um pouco desse padrão. Então, ele é composto por 3 partes, né? Então, um vídeo de apresentação da técnica, a leitura de alguns artigos que envolvem análise potenciométrica, a leitura de um capítulo do livro e uma atividade breve de fixação de conteúdo não obrigatória e depois, claro, a atividade avaliativa, certo? Só para a gente mudar um pouco, porque desse tema nós não temos as unidades de aprendizagem. As nossas webconferências, então, a primeira dia 17 de outubro, a segunda dia 29 de outubro, a terceira dia 12 de novembro e a quarta no dia 19 de novembro. Nós temos incluídos laboratórios virtuais, então, para exemplificar a utilização dessas técnicas instrumentais, então, a primeira, determinação de ferro em leite, né? Então, uma determinação de metal utilizando espectrofotometria de absorção atômica, determinação de sódio e potássio em bebida isotônica por fotometria de chama. Então, essas são 2, que essas com certeza vocês vão trabalhar, e aí, talvez mais algumas na área de potenciometria e determinação de pH, certo? Então, o esquema, ele segue o padrão do NEAD, né, pessoal? Então, as 4 atividades avaliativas, valendo 40% do total, a participação das aulas ao vivo, a avaliação presencial, que vale 52%, né? Então, cada uma das atividades avaliativas, 10%, cada uma das aulas ao vivo, 2%, e a avaliação presencial obrigatória, 52%. Média final, 6 aprovados, menos que 6, a possibilidade de fazer o exame, e depois do exame, a média 5, vocês estão aprovados, e menos que 5, vocês estão reprovados. Então, esperamos que o bimestre de vocês termine aqui até o dia 30 de novembro, né? E que todos tenham sucesso aí no aproveitamento dessa disciplina tão importante para o curso e para os químicos de uma maneira geral. Aqui algumas referências, né? Todas as referências disponíveis nas bibliotecas virtuais. Então, o Vogel, que é de Química Analítica Quantitativa, o Harris, de Química Analítica Quantitativa, o Skug, que esses são clássicos, né? Então, o Vogel, o Skug, pessoal, lembra que vocês têm que ter folheado, seja virtualmente ou presencialmente, esses livros, porque eles são clássicos da Química Analítica.
Então, obrigatoriamente, vocês precisam conhecer esses livros, e vocês têm o privilégio deles estarem disponíveis aí nas nossas bibliotecas virtuais, né? Então, sendo clássicos, estão nas bibliotecas virtuais. E o Silverstein, que também é um livro muito utilizado na identificação de compostos orgânicos, e que ele tem aí um conteúdo teórico bem bacana, numa linguagem bem acessível, que envolve essas técnicas que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, usufruam dessa ferramenta que é disponibilizada para vocês. Os meus contatos, né, pessoal? Lembra de quando vocês enviarem mensagem, pessoal, de clicar para ir para o meu e-mail também, porque às vezes eu não olho a minha caixa de mensagem do Aprender, porque também pode vir mensagem de vocês, mas vem mensagens do sistema. Então, eu acabo muitas vezes não olhando. Então, por favor, quando vocês enviarem mensagem, seja no fórum, seja na mensagem direta, cliquem para enviar também pelo e-mail, certo? E, se for necessário, o meu WhatsApp. Mas lembra que, no caso das disciplinas, o melhor é vocês utilizarem o fórum do Fale com o Professor, né? Porque aí a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega também. Então, é importante que vocês conversem por lá também. Então, eu desejo um excelente bimestre, que vocês usufruam dessa disciplina, que ela é tão importante, né, no eixo aí das químicas, com aplicações muito atuais, então que vocês realmente possam gostar, né, e acredito que irão aprender e desenvolver as habilidades e competências propostas, certo? Bom, pessoal, então nós nos vemos em breve na nossa primeira aula ao vivo, e até lá. Um forte abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.